Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, e pelo professor Domingo Marculino Braille, que hoje, infelizmente, por compromissos acadêmicos, não está presente. Esse programa chama-se Saúde e Companhia porque nós temos por objetivo discutir a medicina do passado, a medicina do presente e a medicina do futuro. E ele chama Saúde e Companhia porque nós sempre temos aqui na bancada uma pessoa que tem contribuição, tem contribuído e contribuirá ainda mais com o desenvolvimento da saúde de São José do Rio Preto. Esse programa é apresentado pela TV da cidade, do canal 7 da NET. Hoje nós temos aqui ao nosso lado o professor Sérgio Brienzi. Professor Sérgio Brienzi, nós já tivemos aqui nessa bancada o diretor da nossa instituição, tanto da FUNFARM quanto da FAMERP, e cada diretoria tem dado a sua contribuição na evolução da instituição. E esses diretores têm a felicidade de ter membros em sua equipe, em sua diretoria, como o professor Sérgio Brienzi. O professor Sérgio Brienzi formou na 15ª turma. É um homem que, naturalmente, o professor, ele já se demonstra professor desde a época de estudante. O professor Sérgio Brienzi contribui com a formação dos alunos desde a época da sua iniciação na pós-graduação, na forma de residência. Quem é o professor Sérgio Brienzi hoje na FAMERP e no Hospital de Base? O professor Sérgio Brienzi é diretor adjunto de ensino, é o chefe da disciplina de cirurgia geral, eu estou quase 20 anos na instituição, ele exerce essa função de chefe da cirurgia de disciplina já há alguns anos, tem uma experiência muito grande, é o chefe do serviço de urgência abdominal, é uma área da medicina voltada basicamente para os quadros onde não se permite muita demora no seu diagnóstico e na sua atuação. E ele também é um estudioso da cirurgia de hérnia e fundou, dentro do nosso departamento de cirurgia, a enfermaria de hérnia. Professor Sérgio Brienzi, da sua época de estudante, hoje a evolução da nossa instituição, a evolução do ensino, o que é que mudou da época de aluno para agora como diretor adjunto da FAMERP? Bom, como o país todo mudou daquela época, né? Naquela época, por exemplo, não existia internet, não existia celular. Então hoje a tecnologia é muito maior do que naquela época. Além disso, a escola, que na época que eu era estudante, na década de 80, era uma escola privada pertencente a uma fundação, que era uma ótima escola, que formava muito bem, mas que tinha um conhecimento no âmbito regional. Ela foi estadualizada em 94 e desde essa época ela só cresceu, só cresce. E hoje ela é uma escola, uma das principais escolas do país. Então, fundamentalmente, o que mudou é que ela deixou de ser uma escola que era uma boa escola para se transformar em uma das melhores escolas do país. Sérgio, vamos voltar ao ensino adiante, mas eu gostaria que você explicasse aqui para o telespectador o que é uma enfermaria, o que é um serviço de urgência em abdômen agudo, para que as pessoas fiquem atentas a essas manifestações de dores na região abdominal. Explica aí qual é o papel dessa enfermaria sua dentro do nosso departamento de cirurgia e dentro da estrutura do Hospital de Base. Bom, Renato, o Hospital de Base, ele é um dos maiores hospitais do país e ele é um hospital que ele é a retaguarda de toda a nossa região, em se falando de SUS. Então, todos os casos mais graves e todos os casos mais urgentes, que necessitam de uma cirurgia de urgência, eles são encaminhados para o Hospital de Base. O Departamento de Cirurgia Geral e a disciplina de cirurgia tem vários serviços, né? E um desses serviços é o serviço de urgência, o serviço de urgência abdominal e o serviço de trauma, que é o chefe, é o Dr. Roberto. O serviço de urgência abdominal, todos os doentes que são atendidos no plantão, e nós temos uma equipe lá com 5 cirurgiões todo dia e toda noite. Todos esses doentes que são atendidos lá, eles ficam depois sob supervisão desse serviço, do qual eu pertenço.
Todos os pacientes que não são operados são internados nessa enfermaria, porque muitos desses pacientes chegam lá com uma dor abdominal, um quadro, e na hora ele não é um doente que vai ser operado ali no plantão, mas ele interna e vai ser investigado e muitas vezes operado no outro dia ou em alguns dias. E todos esses que são operados também nos plantões, a retaguarda é dada por esse serviço. Todos esses profissionais que compõem sua equipe, ele tem uma formação específica para ser um cirurgião de urgência? Sim, nós temos ali cirurgiões de vários níveis, né? Então nós temos o staff, os cirurgiões mais velhos, mais experientes, que têm com certeza mais de 15 anos de formação depois da residência. Então depois da residência são cirurgiões que ficaram em vários serviços do departamento de cirurgia e que dão plantão lá. Fora isso, ainda tem os cursos de especialização. Por exemplo, eu fiquei por 6 meses no começo da minha formação no Hospital das Clínicas, no serviço de urgência cirúrgica do Hospital das Clínicas. E assim vários outros cirurgiões do staff. Só para a população entender, às vezes o doente chega com a dor abdominal e esse diagnóstico é muito fácil. A clínica ajuda você a decidir rapidamente. E outras vezes não, ele precisa, como o professor Sérgio falou, esse doente precisa ser internado para ser avaliado, para decidir sem muita emergência, ou seja, ele tem um tempo até em pensar em formular esse diagnóstico. Mas voltando a um pouco no passado, Sérgio, na época da sua formação, nós tínhamos poucos recursos, a não ser a clínica, que é fundamental. É fundamental o telespectador entender que a coisa mais importante na formação médica é a sua formação clínica, a sua habilidade, e isso nós vamos falar o que é que nós estamos fazendo dentro da faculdade para melhorar a habilidade em diagnóstico dos nossos estudantes. Mas é preciso entender que dentro dessa formação, às vezes você precisa internar esse doente para ter uma análise, para fazer um diagnóstico. Então, eu vou perguntar ao professor Sérgio, ele vai responder no próximo bloco, qual foi o avanço tecnológico que veio para nos ajudar a decidir esses casos de abdômen agudo, que nós temos que ter uma observação médica, uma decisão não muito imediata. Ele vai responder no próximo bloco. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Voltando mais uma vez com o programa Saúde e Companhia, hoje temos a honra de receber aqui o professor Sérgio Brienzi e dizer que estamos sentindo falta do mestre, professor Domingos Marculino Braille. Foi colocado aqui para Sérgio Brienzi, no bloco anterior, o que é que mudou nessa avaliação desse abdômen agudo, da época que ele era residente, há 27 anos atrás, era estudante, para a evolução que o Hospital de Base e a FAMERP tem hoje. Bom, Renato, como você mesmo frisou, o importante no diagnóstico e na condução de abdômen agudo ainda é ter um bom médico. Esse é o principal. É um médico experiente, que sabe examinar um doente e sabe, inclusive, utilizar a tecnologia que existe hoje, né? Bom, você me perguntou o que mudou daquela época. Primeiro que naquela época o hospital, quando eu me formei, não existia ainda nem o SUS. O SUS foi criado em 88. E o hospital basicamente atendia indigentes e pacientes do Fundo Rural.
Então o hospital... Não tinha recurso nenhum. Não tinha recursos, então ele lutava com muita dificuldade. Eu lembro que o Dr. Marcos, que é radiologista, levava um ultrassomzinho portátil dele e fazia de favor o ultrassom para ajudar a gente algumas vezes no diagnóstico. Sim, é importante registrar, isso é história recente, né? É recente. Isso aí, né, em 90 era assim, 92. Bom, hoje, não sei quantos aparelhos de ultrassom tem no hospital, mas nós temos um aparelho de ultrassom na sala de urgência, quando chega um traumatizado, que o próprio médico passa o aparelho e ele sabe se tem sangue, se tem líquido dentro da barriga, o que facilita muito, porque você sabe que tem que agir rapidamente que esse paciente está sangrando. Então tem inúmeros ultrassons de qualidade, tomografia, o hospital tem várias tomografias, está montando um outro parque tecnológico com 2 ressonâncias novas, né? A arteriografia que nós temos lá, que ajuda muito em casos de hemorragia, que você pede e consegue isso em poucas horas, você tem o resultado, seja a hora que for do dia ou da noite. Quer dizer, o hospital hoje ele é um hospital de excelência. E é claro que uma medicina bem feita, com um bom médico, um bom cirurgião e uma tecnologia ajudando, a qualidade aumenta muito e hoje a qualidade é melhor. Olha, eu escrevi aqui uma frase que você falou que eu achei muito interessante, é muito importante saber repetir. Utilizar a tecnologia que existe hoje, quer dizer, precisa também saber utilizar a tecnologia. Não adianta também, às vezes o paciente já chega, ele já quer uma ressonância. Não é assim, o médico tem que examiná-la, tem que fazer o seu raciocínio diagnóstico e pedir o exame para corroborar aquela suspeita diagnóstica. Então, nós temos que ter a tecnologia, usar com parcimônia, mas acima de tudo, examinar bem o doente. Bem, professor Sérgio Brienze, que é nosso diretor adjunto de ensino. No início aqui do programa, você falou da internet. A internet nos ajuda bastante, não só na vida prática, como na medicina, ela é fundamental. O que é que a internet, na prática, ajuda os alunos a melhorar o seu conhecimento? Eu só, antes de falar um pouquinho dos alunos, só vou colocar uma coisa. Hoje o hospital está colocando um programa que você, no seu celular, você tem todos os exames dos doentes no celular. Então, a qualquer momento, o médico que está de plantão lá pode me enviar e eu posso discutir o caso com ele da onde eu estiver. Quer dizer, a tecnologia hoje, ela ajuda demais. Bom, falando dos alunos da FAMERP, antigamente, isso há 20, 30 anos atrás, o professor, para adquirir o conhecimento, ele tinha que ou ir num congresso, onde tinha um expert falando sobre esse assunto, ou então ele tinha que solicitar, e isso não existia internet, era por correio, por telefone, solicitar um artigo, isso tinha que ser impresso, né, tinha que ser procurado nas bibliotecas mundo afora, mandado para a Bireme em São Paulo para vir para cá. Quer dizer, para você adquirir o conhecimento, você demorava cerca de 6 meses, 1 ano. Hoje você abre um computador, clica qualquer assunto e você tem ali aula do professor da Harvard ou artigos sobre o assunto do mundo inteiro. Quer dizer, eu digo sempre para os alunos o seguinte, que o professor antigamente, ele era o detentor do conhecimento. Hoje ele é um facilitador do conhecimento. Ele orienta o aluno o que é importante ele saber nessa vastidão de conhecimento que existe hoje com a internet, né? E tem uma frase muito interessante de Isaías Haus, que ele fala que a função do professor é ensinar o aluno a continuar aprendendo, né? E a internet é fundamental, porque isso o professor Sérgio falou, é interessante. Eu lembro, quando eu era estudante lá na Bahia, você tinha aquele médico que teve nos Estados Unidos, ele ficava a vida toda sendo a referência daquele assunto, não é? E hoje não, hoje todos os nossos alunos, em qualquer computador, ele tem o up-to-date, ou seja, todo o assunto é atualizado a todo momento e ele lendo um assunto daquele, ele está realmente completamente atualizado.
O que é que precisa para a formação do médico? É esse conhecimento e ter uma pessoa mais experiente, que no caso são os professores, somos nós. Eu gostaria também de dizer que um livro normalmente ele deve ter no mínimo 5 anos de desatualização, porque depois, quando eu sou convidado, professor Sérgio, qualquer um de nós, para escrever um capítulo de livro, você faz uma revisão bibliográfica, depois você escreve aquele capítulo em cima também da sua experiência, vai para a impressora, vai para a edição para depois publicar. E isto é o conhecimento, ele já evolui. Não estou dizendo que não precisa ter livro, é fundamental ter livro, mas sem a internet realmente nós ficamos bastante desatualizados. Eu gostaria de fazer outra pergunta, professor Sérgio, é o seguinte, na formação nós somos cirurgiões, nós precisamos basicamente da experiência, da vivência, daquele aprendizado sempre com o mestre a teu lado. Como é que está a formação dos nossos alunos hoje? Porque na nossa época, praticamente você tinha uma cirurgia avançada já de urgência e você tinha uma limitação em algumas cirurgias de grande porte, né? As esofagectomias, não era cirurgia realizada a qualquer momento, as colectomias, enfim. Como é que você vê essa evolução e essa formação do jovem cirurgião hoje? Bom, eu acredito, como eu já disse aqui no começo, que o hospital e a escola, eles só crescem, só evoluem, né? E como tudo, as cirurgias de grande porte evoluíram muito nos últimos 20 anos. Hoje nós temos dentro do departamento de cirurgia vários serviços, inclusive um deles é o seu, que é um dos de ponta, né? Que fazem cirurgia de grande porte, especificamente de uma sub-área da cirurgia, da gastrocirurgia, né? Então nós temos o serviço de cirurgia bariátrica hoje, que é um serviço de referência no país, que faz um volume alto de cirurgia, do qual eu me orgulho de ter pertencido por muito tempo a esse serviço. Tem o serviço de fígado e transplante, que também é um serviço que é referência no país e que é ponta no país. Nós temos serviço de câncer de estômago, que é um serviço de ponta no país hoje. Temos serviço de coloproctologia, que é um serviço que faz cirurgias de grande porte, o serviço de cirurgia torácica. Quer dizer, nós temos, talvez eu esteja esquecendo de algumas, nós temos vários serviços que fazem cirurgia de ponta. O jovem cirurgião, ele tem a oportunidade de conviver com os grandes cirurgiões e caminhando passo a passo, como nós fizemos esse caminho, né, até chegar o dia que ele vai ter essa experiência e vai ter passado por isso e vai tomar o nosso lugar, né? E quando a gente não estiver mais lá, um outro cirurgião que começou no começo com as pequenas cirurgias, acompanhou os grandes mestres, vai estar lá no nosso lugar. Então eu vejo assim, os jovens cirurgiões do hospital de base como grande potencial e alguns que já estão no meio do caminho, grandes cirurgiões que com certeza só vão fazer o hospital cada vez ser maior. Olha, esse comentário é oportuno. Eu tenho formei em 82, eu tenho acho que 33 anos de formado por aí. E o aprendizado de cirurgião a gente teria que arrumar uma equipe cirúrgica e fazer parte daquela equipe e sair correndo aos hospitais. O que o professor Sérgio está falando é o seguinte, dentro do hospital de base, você pode participar de todas as cirurgias, não só da aparelho digestivo, cardíaca, torácica. Só para ter uma ideia, dentro do nosso departamento, nós temos grupos. Quando eu digo grupos, são 3, 4, 5, às vezes mais professores estudando só esôfago, realizando cirurgia de esôfago, estudando só estômago, realizando cirurgia de estômago, fígado, vias biliares, pâncreas e intestino. Ou seja, é fundamental ter esse elo entre professor e aluno, porque o aluno exige do professor, o professor se dedica mais e o resultado é, acima de tudo, o paciente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos para o último bloco para falarmos especificamente da formação dos nossos alunos hoje na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no Hospital de Base. Viajar, divertir, correr, reencontrar,
Ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Temos hoje aqui ao nosso lado o professor Sérgio Brienzi e, mais uma vez, registrando a ausência do professor Domingos Marculino Braille. Professor Sérgio Brienzi, na sua função de diretor de ensino, nós sabemos que nossos alunos eles são avaliados internamente e externamente. Como é que está a avaliação do aluno da FAMERP externamente? Ou seja, no teste progresso, na prova anual que o CRM faz, no desafio Fleury. Como é que está a avaliação dos nossos alunos? Você está satisfeito? Eu sou muito satisfeito. A FAMERP, já há um bom tempo, isso não é somente nessa gestão dessa diretoria, já tem tido bons resultados nas avaliações externas. Os alunos vão bem, estão sempre na média ou até acima da média nessas avaliações. No teste progresso, a escola ela pertence ao grupo fundador, o grupo que criou o teste progresso. Explica aí, por favor, para o telespectador o que é o teste progresso. O teste progresso ele é um teste que você faz uma avaliação dos alunos do primeiro ao sexto ano. Então o aluno ele faz uma avaliação no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto, até o sexto ano. E nessa avaliação é uma prova, um teste de medicina, que tem questões da área básica e questões já mais avançadas da área clínica. E é óbvio, né, o esperado é que esse aluno ele entre na escola e ele ele acerte ali uns 20% de algum conhecimento que ele traz já de sua vida, do cursinho, do ensino médio, e quando ele chega no sexto ano, ele progrediu até ele ter um nível que é aceitável para a formação médica. É o teste que, mundialmente, esse tipo de teste que vai avaliando progressivamente, é considerado o mais adequado para você avaliar a formação médica e as escolas. Tá? Bom, e aqui no Brasil, isso foi uma iniciativa de uma professora da Unicamp, se criou o primeiro grupo de teste progresso, do qual a FAMERP faz parte, as escolas estaduais... Como fundador. Como fundador. A FAMERP é fundadora do primeiro grupo de teste progresso do Brasil, da qual fazem parte a USP de Ribeirão, a Unifesp de São Paulo, a Faculdade Estadual de Marília, a Faculdade Estadual de Botucatu, a Faculdade Estadual de Londrina, a UEL, a Faculdade de Santa Catarina, uma faculdade federal, e são 9 escolas. Tá? Não sei se eu esqueci de alguma, mas são 9 escolas que pertencem a esse grupo. E os alunos da família, além de o aluno receber ele recebe e ninguém mais sabe ele recebe a sua avaliação. Nós, o diretor de ensino, recebe uma avaliação global da escola. E uma avaliação dela comparada com o grupo. Tá? E para alegria nossa, a FAMERP ela sempre está na média para cima do grupo, que é um grupo forte. Muito forte. Das principais escolas do país, eu diria, com exceção de uma outra escola do país. Além disso, nós temos a prova do CREMESP, né, que é uma prova que o CREMESP instituiu para avaliar a formação médica. Né? Então, é uma prova em que se considera que o formando, o graduando, está apto a exercer a medicina se ele tirar pelo menos 6 nessa prova. Essa prova é uma prova que teve uma grande divulgação
na imprensa agora, né, uma divulgação negativa, eu diria, porque menos de 50% dos alunos das faculdades do estado de São Paulo, e todos são obrigados a fazer a prova, conseguiram tirar nota 6. Mas os alunos da FAMERP, 87% tiraram 6 ou mais, e a escola ficou com uma escola em primeiro lugar em termos de avaliação, e se isso hoje valesse como prova de título e como autorização para exercer, a escola seria a escola que mais teria aprovado no estado. Quer dizer, isso mostra a potência que é a FAMERP hoje. O ano passado a gente já tinha ficado com uma colocação muito alta, mas esse ano, assim, para surpresa até nossa, nós ficamos em primeiro lugar, à frente de escolas mais tradicionais e que têm um aporte de verba bem maior que o nosso, né? O desafio Fleury é um desafio que eu considero interessante, porque o Laboratório Fleury de São Paulo e a Fundação Fleury, eles têm um concurso que eles dão dinheiro para a comissão de formatura dos alunos do 6º ano. Quer dizer, os primeiros colocados recebem um dinheiro que ajuda na festa de formatura. Então, todas as escolas participam e eles se empenham muito nessa prova. E a FAMERP, que já tinha também ficado uma boa colocação no ano anterior, ficou em terceiro lugar entre todas as escolas do estado de São Paulo. Quer dizer, todas essas provas, do CREMESP, a prova, o teste Progresso, o teste Fleury, apontam, são avaliações externas de que a escola forma bem, os alunos da FAMERP saem muito bem formados. E a gente também vê, porque eles passam depois nas provas de residências, não só aqui na FAMERP, mas nós temos alunos nas principais escolas do país. Eu gostaria que brevemente você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Até o próximo programa, que desde já você já está convidado. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio para mim estar em um programa que é ciceroneado por você, que é um grande professor, um grande cirurgião da instituição, e pelo Dr. Braille, que não está aqui, mas que é um professor que faz parte da minha formação e que eu admiro muito ele sabe disso, porque ele faz parte da diretoria da FAMERP. Então, primeiramente, muito obrigado. E dizer que é uma alegria para mim estar podendo estar num programa que tem essa qualidade, falando sobre a Faculdade de Medicina de Rio Preto, que eu acredito que antes até de eu estar nela, já era um orgulho para mim, era um sonho para mim estudar nessa faculdade, e eu tenho certeza que tanto a faculdade quanto o hospital que pertence à faculdade são um orgulho, são uma das grandes joias que a cidade e a região têm. É isso aí, nós gostaríamos de só lembrar Oscar Wilde, quando ele falava que se nós ficarmos olhando para o passado, quem vive olhando para o passado não merece ter futuro. E essa história aqui da Faculdade de Medicina, do Hospital de Rio Preto, mostra isso. Vamos olhar para frente, vamos em paz, paz e saúde a todos.